Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 29 de janeiro. Hoje é quarta-feira, nós estamos na terceira semana do tempo comum. Amados irmãos e irmãs, é sempre bom lembrarmos, o tempo comum é este tempo em que nós vamos contemplando a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, os seus ensinamentos, os seus sinais, o caminho que Ele nos propõe do seguimento da vida de conversão. Portanto, possamos abrir o nosso coração, acolher a palavra de Deus e permitir que esta palavra gere fruto em nós. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus diz: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aquele
aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outros 60 e outros 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura que está na carta aos Hebreus e fala ainda sobre o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo então, capítulo 10, versículos de 11 a 18, que diz: todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com essa única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ela santifica. É isso que também nos atesta o Espírito Santo, porque depois de ter dito: eis a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, o Senhor declara: pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente, não me lembrareis mais dos seus pecados, nem de suas iniquidades. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, fala sobre o sacrifício, sobre a oferta, sobre a entrega, sobre o amor, sobre a aliança do perdão, que o próprio Deus realiza para com seu povo, uma vez por todas. Deus constantemente perdoa se nós procuramos de coração sincero, buscamos o sacramento da reconciliação, procuramos constantemente, procuramos refletir aquilo que nós pecamos, as nossas fragilidades e, amados irmãos e irmãs, procuramos de coração sincero e contrito ir ao encontro do Senhor por meio do seu sacramento da reconciliação. O Salmo 109 diz: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então, o sacerdote é aquele que oferta, é aquele que apresenta o sacrifício. Jesus é sacerdote eternamente. Por fim, o evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, é um evangelho muito curioso, importante, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele, além de falar a parábola, ele traz uma explicação, como se ele fizesse, então, uma homilia aos seus discípulos, aqueles que estão mais perto, que não compreenderam a palavra, que não foram capazes de assimilar a parábola que ele havia dito. Então, vamos analisar aquilo que o próprio Senhor vai dizendo. O semeador saiu para semear, enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Então, amados irmãos e irmãs, aqueles que estão à beira do caminho, nos quais a palavra foi semeada, são aqueles que escutam a palavra de Deus, mas logo Satanás vem e rouba. Rouba de que forma? Fazendo com que a palavra ou a pessoa vá se afastando desta palavra que foi acolhida. Vai se entregando às inclinações, às paixões, aos erros, aos pecados. Porque está à beira do caminho. Nós precisamos nos colocar no caminho, na verdade e na vida, que é o próprio Cristo, Senhor nosso. Amados irmãos e irmãs, ele fala também das pessoas que ouvem a palavra, logo recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmas, são inconstantes, quando chega a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo desistem. Então, como nós vamos criando esta fibra interior, amados irmãos e irmãs? Pela nossa intimidade com o Senhor, pelo trato com a sua palavra, pela busca constante de ir conhecendo para melhor amar nosso Senhor Jesus Cristo, em sua palavra, em seus ensinamentos, enfim, pela doutrina da Santa Mãe Igreja. Outros recebem a semente entre espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas e outros desejos sufocam e a palavra não dá fruto. Então,
as angústias, os sofrimentos, as ilusões, né, a queda para os desejos da carne, enfim, tudo isso vão sufocando a palavra de Deus. Em que sentido? Nós vamos perdendo a sensibilidade para aquilo que é de Deus. Por fim, amados irmãos e irmãs, aqueles que acolhem com alegria em terreno bom, que preparou o terreno para essa acolhida, buscaram a confissão, procuraram viver constantemente a leitura da palavra de Deus, a oração do Santo Rosário, estar na presença de Deus constantemente. Isto é preparar então o coração, o solo, o terreno para a acolhida da palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos constantemente abrir o coração para a acolhida da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.